A porta do hospital rangeu ao se abrir, um som agudo e prolongado que cortava o ar como uma lâmina enferrujada. Um sopro de ar frio escapou do interior, carregando consigo o cheiro metálico de desinfetante misturado ao odor sutil, mas persistente, de doença e desespero humano. A luz fluorescente do corredor piscava intermitentemente, lançando sombras trêmulas e irregulares sobre o chão de linóleo gasto e rachado, onde pegadas invisíveis de pacientes, familiares e enfermeiras se acumulavam como marcas de um caminho sem retorno. Maria, com seus 28 anos carregados por olheiras profundas e escuras como abismos, e uma palidez fantasmagórica que contrastava violentamente com os cabelos castanhos desgrenhados e úmidos de suor, parou no limiar da porta. Ela se apoiou na parede fria e áspera, como se o peso do mundo inteiro, ou pelo menos o de sua vida desmoronada, repousasse sobre seus ombros frágeis curvados. Seus olhos, cinzentos como o céu carregado de Lisboa em um dia de outono chuvoso, fixaram-se na figura solitária sentada no banco de plástico amarelo desbotado. Sua cunhada, Rita, com o rosto impassível e perfeitamente maquiado, os lábios pintados de um vermelho sangue, parecia desafiar a esterilidade do lugar. Eu era necessária para a família enquanto trabalhava duro para eles, limpando suas sujeiras, cozinhando suas refeições, cuidando dos seus velhos como se fossem meus pais, mas assim que fiquei doente, me jogaram no lixo. Mas em breve, disse Maria, a voz rouca e entrecortada por uma tosse seca e convulsiva que ecoou pelo corredor vazio como um aviso profético, um presságio de tempestades por vir. Suas mãos tremiam visivelmente, os dedos ossudos apertando com força a alça de uma bolsa velha de couro sintético rachado, repleta de receitas médicas amassadas, frascos de comprimidos meio vazios e fragmentos de sonhos que ela um dia acreditara reais. Rita ergueu o olhar devagar, como se o esforço de se importar fosse demais para ela. Seus lábios curvaram em um sorriso forçado, quase piedoso, que não chegava aos olhos castanhos frios e calculistas. Ela ajustou o casaco de lã cinza perolado, de marca fina, que caía com elegância sobre seus ombros, e as joias de ouro, um colar e brincos herdados da família, reluziram sob a luz impiedosa das lâmpadas, criando reflexos que pareciam zombar da miséria ao redor. Maria, por favor, não exagere. Nós estamos aqui, não estamos? João mandou que eu viesse. O que você quer dizer exatamente com esse em breve? Você está delirando com os remédios de novo. Sua voz era suave como seda, mas carregada de uma impaciência velada, como o vento morno que precede uma tempestade de verão no Alentejo, calmo na superfície, mas pronto para devastar tudo. Maria deixou-se cair no banco ao lado dela, o corpo dolorido e exausto da última sessão de quimioterapia, o cheiro acre de náusea e suor ainda impregnado em sua pele pálida. O plástico frio do assento penetrou através de suas roupas finas, um lembrete cruel de sua fragilidade. Internamente, um turbilhão de memórias a invadia. Os últimos 6 meses haviam sido um pesadelo em câmera lenta. A descoberta do câncer, um tumor maligno no pulmão esquerdo, diagnosticado em uma consulta de rotina que ela fizera por insistência de Dona Clara, sua sogra, fora como um raio em céu claro. O médico, um homem de meia idade com óculos grossos e voz monótona, descrevera o quadro com termos frios e técnicos. Estágio 3, agressivo, metástases iniciais. Mas para Maria, era o fim de uma ilusão. A família de João, ricos comerciantes de azeite no coração do Alentejo, com fazendas vastas e armazéns cheios de barris dourados, a tratara como indispensável enquanto ela era útil. Ela limpava a mansão colonial com suas salas altas e tetos pintados, cozinhava pratos tradicionais como bacalhau à brasa e ensopado de borrego para as reuniões de negócios e cuidava dos sogros idosos, Dona Clara, com sua artrite cruel e língua afiada, e Antônio, o patriarca corpulento que mal se mexia da poltrona de couro. Você é da família agora, diziam eles nos primeiros anos. Mas agora, com o corpo falhando, cabelos caindo em tufos no chuveiro e noites de vômito intermináveis, ela se tornará um fardo. João, seu marido de 7 anos, desaparecia por dias em viagem de negócios, voltando com olheiras e desculpas vagas, deixando-a sozinha nos quartos frios e assépticos do hospital, onde o bico constante das máquinas era sua única companhia noturna. Porque ela estava tão calma, porque não gritava ou chorava como esperavam. Porque a calma era sua armadura secreta, forjada em anos de silêncios engolidos, sacrifícios não reconhecidos, promessas quebradas como galho seco sob o sol alentejano.
A sala de espera era um purgatório moderno, pintado em tons de branco sujo e cinza institucional, com cartazes desbotados nas paredes alertando sobre a higiene das mãos e prevenção de infecções, suas bordas amareladas pelo tempo e pela umidade. Uma televisão pequena, pendurada no canto, murmurava notícias distantes sobre a economia portuguesa, mas ninguém prestava atenção. A luz fluorescente zumbia como um enxame de insetos, criando um contraste cruel entre as duas mulheres. Rita, com seu casaco caro e joias reluzentes, encarnava o mundo privilegiado de aparências impecáveis que Maria invejava com uma mistura de raiva ardente e resignação amarga. Maria, vestida em roupas simples e gastas, uma blusa de algodão folgada e calças jeans desbotadas. O corpo magro e encurvado como um galho seco após uma seca prolongada, parecia uma sombra viva, quase translúcida. Em breve, Rita, vocês vão ver o que acontece quando o lixo se levanta. A família acha que pode descartar as pessoas como se fossem restos de azeite podre, mas o lixo tem memória. E dentes afiados, repetiu Maria, os olhos cinzentos brilhando com uma intensidade febril que fez Rita recuar ligeiramente no banco, o sorriso piedoso vacilando pela primeira vez. Rita riu baixinho, um som delicado como cristais tilintando em um copo de vinho fino, mas com uma nota de desconforto. Você está delirando mesmo, Maria. Os remédios estão te deixando paranoica. João está vindo amanhã. Ele prometeu. Os negócios estão apertados. Você sabe como é o Alentejo agora. A seca, os preços baixos do azeite. Ele precisa resolver isso. Ela cruzou as pernas com elegância, o salto alto de verniz preto batendo levemente no chão de linóleo, um ritmo metódico que parecia marcar o tempo que Maria não tinha mais. Mas Maria sabia mais do que Rita imaginava. Seus pensamentos, afiados como lâminas apesar da fraqueza física, vagavam para o passado, desenterrando camadas de dor que ela mantinha enterradas. Ela crescerá em uma vila pequena no Ribatejo, onde os campos de trigo dourado se estendiam até o horizonte sob o sol implacável do verão português. Filha de camponeses pobres, Maria aprenderá desde cedo o valor do trabalho duro. Às 5 da manhã, já estava nos pomares, as mãos pequenas calejadas colhendo laranjas suculentas e azeitonas maduras, o suco ácido manchando sua pele morena. O cheiro de terra úmida após a chuva e o canto das cigarras eram as trilhas sonoras de sua infância, mas também a dor profunda. A mãe, uma mulher forte de olhos verdes como os dela, morrera quando Maria tinha apenas 10 anos, vítima de uma doença pulmonar crônica que os médicos da vila, poucos e sobrecarregados, não souberam diagnosticar a tempo. É o pó dos campos, diziam os vizinhos, mas ninguém fazia nada. Maria ficará sozinha com um pai alcoólatra, um homem quebrado que afogava a dor no vinho barato, vendo na filha um lembrete constante da esposa perdida. Você é igual a ela, teimosa e fraca, ele murmurava nas noites de bebedeira, o hálito fétido envolvendo-a como uma névoa tóxica. Maria jurara para si mesma, ainda criança, que nunca seria fraca, que construiria uma vida onde fosse indispensável, amada. Mas o destino, cruel como o inverno ribatejano, a confrontava agora com sua própria vulnerabilidade, um espelho distorcido que refletia o rosto pálido e cansado da mãe. Aos 18 anos, durante a feira anual da vila, um carnaval de cores vibrantes, com barracas de doce de amêndoa, música de acordeão e o aroma de churrasco no ar. Ela conhecera João. Ele era o oposto de tudo que ela conhecia. Alto, com ombros largos e olhos castanhos quentes, e prometia um mundo além dos campos. Filho de uma família de comerciantes de azeite influentes no Alentejo, João chegará na feira em um carro reluzente, um Peugeot vermelho que atraía olhares invejosos. Ele a notara entre a multidão, oferecendo-lhe um copo de vinho tinto e palavras doces. Você tem olhos que contam histórias, Maria. Deixe-me ser parte dela. O romance foi rápido e intenso. Passeios à beira do rio Tejo, beijos sob as estrelas, promessa de uma vida de conforto. Casaram-se 6 meses depois, em uma cerimônia simples na vila dela, mas com a família dele pagando por tudo, um vestido branco que a fazia se sentir uma princesa. Maria se mudou para a mansão colonial da família em Évora, uma construção imponente com paredes brancas, azulejos azuis nas varandas e jardins onde oliveiras centenárias sussurravam segredos ao vento. No início, foi um conto de fadas. João a levava jantares à luz de velas em restaurantes de Lisboa, viagens ao Algarve onde o mar brilhava como safira sob o sol, e noites de paixão na suíte principal da mansão, onde os lençóis de linho egípcio se emaranhavam com seus corpos suados.
Você é minha âncora, Maria, sussurrava ele, os dedos traçando as curvas de sua cintura. Mas as primeiras rachaduras apareceram aos 2 anos de casamento. João começou a viajar mais, para expandir os negócios, dizia. Ele voltava tarde, com olheiras e um cheiro sutil de perfume feminino que Maria fingia não notar. Ela se tornou a esposa perfeita para manter as aparências, organizava jantares para os sócios, limpava a casa imaculada, cuidava de Dona Clara e Antônio com paciência infinita. Você é abençoada por ter entrado na nossa família, dizia Dona Clara, mas seus olhos diziam outra coisa, desconfiança, como se Maria fosse uma intrusa camponesa que roubara seu filho precioso. Então veio a ferida mais profunda, a gravidez. Aos 25 anos, Maria descobrira que esperava um filho. A alegria fora efêmera. 3 meses depois, um aborto espontâneo no meio da noite, dor lancinante, sangue manchando os lençóis brancos, o quarto girando em tom de vermelho e preto. No hospital, João a segurara a mão, lágrimas nos olhos, prometendo: vamos tentar de novo, amor. Foi o estresse. Mas Maria suspeitava demais. Os campos da família usavam pesticidas proibidos para maximizar a produção de azeite. Toxinas se vazavam para lençol freático. Ela encontrara relatórios escondidos, mas João negava. É só boato de concorrentes. Aquela perda moldara sua alma, plantara a semente da desconfiança que agora florescia em vingança. Dias se passaram desde o confronto no hospital. Maria voltou para a mansão, o carro de Rita deixando-a na entrada com um aceno apressado. A casa se erguia como uma fortaleza branca contra o céu azul, os jardins bem cuidados onde rosas vermelhas sangravam cor entre folhas verdes escuras, como feridas abertas em pele imaculada. João a recebeu na porta com um abraço mecânico, os braços rígidos, os olhos castanhos evitando os dela como se temesse ser consumido por sua dor. Você precisa descansar, Maria. Eu cuido de tudo, disse ele, a voz baixa e rouca, enquanto levava para o quarto de hóspedes no andar de baixo, não o quarto do casal, com sua cama king size e memórias de noites felizes. A luz do entardecer filtrava pelas persianas de madeira, pintando listras douradas alaranjadas no chão de carvalho polido, onde partículas de poeira dançavam como fantasmas de um amor perdido. Naquela noite, sozinha na cama estreita, Maria mergulhava em monólogos internos que a consumiam como fogo lento. Porque ele me isolou aqui embaixo? Porque não sobe comigo, como antes? O que ele esconde por trás desses olhos que um dia me olhavam com fome? Ela se lembrava das noites em que o via sussurrando ao telefone no escritório, a porta entreaberta revelando sua silhueta contra a luz da lua, o cheiro de cigarro e perfume alheio impregnado em suas roupas ao voltar para a cama. Mas a calma persistia, uma vingança sutil e paciente. A doença a transformará. O corpo fraco, mas a mente afiada como uma foice de colheita. Ela não reagia com gritos ou lágrimas. Observava, anotava cada detalhe em um caderno escondido sob o colchão, horários, chamadas, nomes sussurrados, olhares trocados com Rita durante jantares familiares. Gradualmente, a verdade começou a se desdobrar como uma flor venenosa. Em uma tarde silenciosa de sol fraco filtrando pelas nuvens, enquanto João estava em reunião, Maria arrastou-se até o escritório dele, o corpo protestando a cada passo, mas a determinação impulsionando-a. O cômodo era um santuário de segredos. Paredes forradas distante de mogno escuro, cheirando a papel velho, couro e umidade mofada. Ela abriu uma gaveta inferior, trancada com uma chave que roubara do chaveiro de João, durante um de seus desmaios fingidos. Dentro, não encontrou cartas de amantes, como temera em seus piores pesadelos, mas pilhas de documentos amarelados, notas promissórias assinadas com mãos trêmulas, contratos em russo e inglês para exportações de azeite premium que valiam milhões, mas com discrepâncias nos números, lavagem de dinheiro através de contêineres falsos enviados para a Europa Oriental. Havia e-mails criptografados de sócios, o pagamento atrasado. A esposa sabe demais? Elimine o risco. João, o herdeiro charmoso e aparentemente bem-sucedido, era um marionete em uma rede de dívida, pressionado por mafiosos que usavam as fazendas da família como fachada. O coração de Maria acelerou, mas ela manteve a calma, fotografando tudo com o celular escondido. Porque ele me casou. Para ter uma esposa dedicada que mantivesse as aparências sociais, sorrindo em eventos enquanto ele afundava em lama, eu era o verniz sobre a podridão.
Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, mas elas enxugou rapidamente. Aquela descoberta era a chave para sua liberdade e para a deles, a ruína. Naquela mesma tarde, ela confrontou João na varanda da mansão, onde o sol poente tingia o céu de laranja flamejante e púrpura profundo, contrastando com o azul escuro e sereno do rio Tejo visível ao longe, através das colinas. Ele fumava um cigarro, a fumaça subindo em espirais preguiçosas, como segredos escapando. Você sabia de tudo, não é? Perguntou Maria, sentando-se na cadeira de ferro forjado ao lado dele, a voz calma como o mar antes da tormenta. João parou, o cigarro tremendo entre os dedos manchados de nicotina, a cinza caindo como neve suja. Sabia o quê, Maria? Você está fraca, vá descansar. Sua voz era defensiva, os olhos castanhos fugidios, desviando-se para o horizonte como se buscasse escape. Que a família me usava como uma empregada disfarçada de esposa. Enquanto eu era útil, limpando a sujeira dos seus negócios sujos, cozinhando para os seus sócios, sendo a esposa perfeita nas fotos de família, eu era indispensável. Agora, doente, sou o lixo que vocês querem jogar fora em uma clínica distante para não sujar a imagem. As palavras saíram calmas, medidas, como água corrente sobre pedras lisas, mas por dentro, uma fúria vulcânica borbulhava, alimentada por anos de humilhação. João suspirou profundamente, apagando o cigarro no cinzeiro de cristal com um gesto brusco. Sentou-se ao lado dela, o peso de seu corpo fazendo a cadeira render. Não é assim que você pensa, Maria. Os negócios, eles mudaram. A seca no Alentejo destruiu as colheitas, os bancos apertam, e esses sócios, eles não são como nós. Eu casei com você porque te amava, mas sim, você ajudava a manter as aparências. Sem você, a família desmoronaria. Suas palavras eram uma confissão parcial, vazias como conchas na praia de Comporta, belas por fora, mas ocas e frias por dentro. Maria o encarou, os olhos cinzentos perfurando a alma dele. Aparências? Eu perdi um filho por causa das toxinas nos seus campos, João. Você negou, mas eu sei. E agora, me isolam como se eu fosse contagiosa. O aborto, aquela noite de dor insuportável, voltou como um fantasma. O sangue quente entre suas pernas, o silêncio do quarto de hospital onde João chegará tarde, cheirando ao uísque. Ele baixou a cabeça, as mãos tremendo. Eu tentei proteger você. Esses sócios, eles ameaçam quem sabe demais. A traição era um veneno lento nas veias de Maria. Seus sogros, Dona Clara e Antônio, a viam como uma intrusa desde o dia do casamento, uma rapariga do ribatejo que roubara seu filho dourado. Dona Clara, com seus cabelos grisalhos presos em um coque apertado e olhos de falcão, sempre a tratara com desdém velado. Você faz um bom ensopado, Maria, mas não se esqueça do seu lugar. Antônio, o patriarca, mal dirigia a palavra a ela, preferindo grunhir ordens. Quando o câncer veio, sugeriram repouso em uma clínica particular no Porto, um código elegante para isolamento permanente, longe dos olhos da sociedade lisboeta onde frequentavam jantares e galas. A tensão social era um abismo. Maria, filha de camponeses, contra a elite rural portuguesa, onde o dinheiro antigo comprava lealdade fingida, mas não compaixão genuína. Eles a viam como descartável, como um barril de azeite azedo. Em uma noite de tempestade furiosa, a chuva martelando as janelas altas da mansão como dedos acusadores, Maria os confrontou na sala de jantar. O lustre de cristal pendia do teto como uma coroa de luzes, iluminando a mesa de mogno polido coberta com pratos de porcelana fina e talheres de prata, contrastando grotescamente com sua figura frágil e pálida. Os sogros estavam sentados às cabeceiras, Dona Clara cortando um bife com precisão cirúrgica, Antônio bebendo vinho tinto de uma taça alta. Rita estava lá também, silenciosa, os olhos baixos. Vocês me jogaram fora quando mais precisei, disse Maria, de pé no centro da sala, a voz firme apesar da tosse que a sacudia. Eu cuidei de vocês como filhos, lavei suas roupas sujas, literal e figurativamente. Mas agora, sou o lixo. Em breve, vão pagar por cada gota de suor, cada lágrima engolida. Antônio riu, um som gutural e desdenhoso, limpando a boca com o guardanapo de linho. Pagar? Você é dramática como sua mãe? Menina, nós pagamos seus tratamentos? Não pagamos? Sem nós, você estaria mendigando no ribatejo.
Dona Clara sentiu, os olhos estreitos. Volte para a cama, Maria. Essa doença te deixou histérica. Mas Maria sorriu, um sorriso frio que gelou o ar. Histérica? Não. Eu tenho olhos abertos agora. Ela saiu da sala sem outra palavra, o trovão rugindo lá fora como aplausos para sua determinação. Seu plano era meticuloso, tecida na solidão das noites insones. A calma era sua arma principal. Enquanto fingia fraqueza, coletava evidências com a precisão de uma cirurgiã. Copiava documentos no scanner escondido do escritório, gravava conversas com um microfone barato comprado online, conversas entre João e os sócios, sussurradas em quartos escuros. A esposa está fraca, mas curiosa. Cuide dela. Sua motivação ia além da vingança. Era justiça poética. A ferida do aborto a impulsionava. Análises de água dos campos confirmavam toxinas acima do limite, escondidas para lucrar com exportações ilegais. Ela contatou Luiz, um jornalista investigativo de um jornal de Lisboa, conhecido por derrubar oligarcas. Encontros secretos em cafés anônimos do bairro Alto, onde a luz de neon vermelha refletia em poças de chuva e o jazz ao fundo mascarava suas palavras. Eles vão cair, prometia Luiz, os olhos brilhando com ambição. Maria enviava pacotes anônimos, pendrives com áudios, fotos de documentos, até amostras de solo contaminado. A tensão escalava. O sócio de João, 3 homens sinistros, com sotaques grossos do leste europeu, rostos marcados por cicatrizes e olhos como poços negros, começaram a rondar a mansão. Um dia, Maria os viu do jardim. Carros pretos estacionados na estrada, silhuetas fumando sob a luz amarelada dos postes. Eles sabem que você vasculhou, avisou João uma noite, o rosto suado, trancando as portas com mãos trêmulas. Eu te protejo, Maria, juro. Mas o medo dela era calculado. Em uma cena que a marcaria para sempre, uma noite sem lua, os sócios invadiram o perímetro. Maria, acordada por um barulho, espiou pela janela do quarto de hóspedes. Sombras alongadas se moviam no jardim, lanternas piscando como olhos de lobo. Um deles, o mais alto, com barba rala, aproximou-se da janela dela, o rosto iluminado por um isqueiro. Onde está a mulher? Ela tem os papéis. O coração de Maria martelava, mas ela permaneceu imóvel, a respiração controlada, como uma estátua de mármore sob a chuva fina que começava a cair. João descobriu suas ações dias depois, confrontando-a no escritório à meia-noite, a luz da lâmpada de mesa lançando sombras dramáticas em seus rostos. Você está louca? Esses homens matam, Maria. Eu menti sobre os negócios para te proteger. Casei contigo para dar uma vida normal à família, mas eles me arrastaram para isso. Lágrimas escorriam por seu rosto, genuínas pela primeira vez em anos. Eu te amo. Pare antes que seja tarde. Maria o encarou, o dilema moral rasgando-a por dentro. Destruir tudo, inclusive o homem que ainda amava em segredo, ou perdoar e perecer. Amor? Você me deixou apodrecer sozinha. Mas eu perdoo. Mas a justiça não. Sua voz tremia, mas a resolução era ferro. O clímax irrompeu em uma madrugada de neblina densa, o ar úmido e pesado como um sudário. Sirenes uivaram na distância, luzes azuis e vermelhas cortando a escuridão como facas. A polícia, guiada pelas evidências de Maria e Luiz, invadiu a mansão e as fazendas. Os sócios foram pegos em flagrante, contêineres falsos abertos revelando dinheiro sujo em vez de azeite. João foi algemado no jardim, sob a chuva que agora caía torrencial, os sogros assistindo horrorizados da varanda. Mas o twist veio como um raio. Maria negociara tudo com as autoridades. Ela expusera apenas os sócios estrangeiros, garantindo imunidade para João e os sogros em troca de confissões parciais e restituição das terras contaminadas. Por quê? Gritou João, os olhos implorando através das grades do carro policial. Por que o lixo não destrói a casa onde viveu? Ele limpa, respondeu Maria, a chuva lavando seu rosto, misturando-se às lágrimas. Dona Clara, pela primeira vez, aproximou-se, tocando seu braço. Você nos salvou, filha. Semanas depois, um milagre. Exames mostraram remissão completa do câncer, atribuída à combinação de tratamento e vontade inabalável, disseram os médicos. Com a saúde restaurada e uma herança generosa, metade das fazendas limpas e reformadas, Maria partiu.
não para perdoar plenamente, mas para recomeçar. Deixou uma carta para João, preso, mas com pena reduzida. Eu perdoei as mentiras, mas nunca esqueci a dor. Cuide da família que sobrou. No Ribatejo, em uma casa modesta cercada por campos revividos, Maria caminhava ao amanhecer, o sol dourado banhando a terra fértil. O vento sussurrava através das oliveiras, carregando o aroma de folhas frescas e esperança. Ela era livre, forte, com a memória do lixo como aliada, não prisão. O horizonte se estendia infinito, uma tela em branco para uma vida própria. Vingança transformada em renascimento, perdão condicionado à própria salvação.